gente vai falar um pouco agora do contexto de adoção do sistema condominial pela CAESB. O condominial é implantado aqui em Brasília há 32 anos. Então, em 1991, aqui em Brasília, a gente tinha 75% de cobertura com o sistema de esgotamento sanitário. Mas, paralelo a isso, a cidade estava crescendo muito, então tinha um crescimento, era o maior crescimento do Brasil, porque muita gente queria vir para a capital, era o sonho de ter uma melhor vida, de melhorar a renda, de melhorar a qualidade de vida da família. Então tinha muita gente vindo para Brasília e a cidade já não comportava mais, porque aí as famílias iam construindo um barraco no fundo da casa, outro, e aí de repente tinha assim 4, 5 famílias no mesmo lote. E o governo verificou, sentiu-se pressionado a resolver esse problema habitacional que estava muito sério. Então foi criado um grande programa de assentamento, onde o governo ia criar vários bairros, que aqui a gente chamava de cidade satélite antes, agora chama de região administrativa. E a intenção era criar mais 100 mil lotes, ou seja, seria 500 mil pessoas a mais. Então a gente tinha um déficit na época de 500 mil pessoas, mais ou menos, para atender, e a gente tinha mais uma proposta de 500 mil pessoas a mais, né, que era do programa. Então isso geraria um déficit mais ou menos de 1 milhão de pessoas, né. Para resolver isso, o governo lançou um grande desafio para a empresa, que era tentar arrumar uma tecnologia que fosse mais acessível tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social para aquela situação. Porque o sistema que a gente tinha era o sistema convencional, mas ele era muito caro e, a paralelo a essa situação de urgência, de necessidade de expandir a cidade, que não era uma expansão fácil, era uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, mas que ia ter mais 500 mil lotes em pouco tempo. Então, a situação era um pouco crítica e, para isso, o governo foi atrás de soluções. Estudou várias alternativas e, dentre as alternativas estudadas, a que mais se adequou foi o sistema condominial, porque ele tinha duas bases que eram interesses para o governo. De um lado, a gente estava trazendo uma tecnologia mais simplificada, mais rápida de ser executada e mais barata. E do outro lado, a gente tinha um fator muito importante, que era a participação da comunidade, era trazer a comunidade para perto. Então, esse foi uma coisa que interessou muito ao governo e que, naquela hora, vislumbrou isso como uma coisa super importante, porque a gente tinha população vindo de todos os lugares do Brasil, e aí a gente já tinha a situação de esgoto correndo pela rua, então, de mais precariedade. E, em função disso, foi adotado, então vamos trazer o sistema condominial, vamos fazer um piloto disso. Então, na época, foi proposto um sistema piloto e, como era tudo muito emergencial, muito urgente, o sistema piloto foi executado em situações em que já existia contrato para as áreas, existia contrato de obras que iam iniciar. Então, foram 5 ou 6 áreas que foram definidas como projeto piloto, e a ideia era testar o sistema condominial em áreas diferentes. Então, esses contratos de obras convencionais foram transformados em obras condominiais. E fizemos durante 2 anos, a CAESB contratou uma consultoria, que era uma empresa especializada em condominial, que veio para aqui. Essa empresa ficou 2 anos, e a ideia era a gente transferir tecnologia de fora para dentro. Então, durante esses 2 anos, os técnicos da CAESB trabalharam junto com os técnicos dessa empresa para que a gente conseguisse formar uma base dentro da empresa. Então, desde o início, a empresa pensou em institucionalizar o processo, né? E a CAESB, depois desses 2 anos, ela assumiu tudo. E isso que aconteceu. A empresa ficou 2 anos, depois de 2 anos a empresa saiu e a CAESB assumiu todo o processo. Então, terminando o projeto piloto, né, então a empresa decidiu, e agora que a gente fez esse piloto, e que o piloto foi super bem sucedido, a empresa adotou o condominial como padrão de atendimento. Então, desde então,
todas as áreas, todo o sistema de esgoto implantado aqui é de sistema condominial. Então, desde 91, a empresa não executa sistema convencional, é condominial para todos. E essa foi uma coisa super importante, foi uma coisa que embasou e que deu força, foi a questão, duas coisas, a questão de você institucionalizar o processo dentro da empresa e você definir ele como padrão, ou seja, todo mundo tem o mesmo sistema, todo mundo obedece às mesmas regras, todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. E são 32 anos já. Durante esses 32 anos, nós já atendemos mais da metade da população do DF. Hoje, 54% da população de todo o DF. O DF tem 3,1 milhões de habitantes e disso 54% é atendido por sistema condominial. E esse percentual só tende a aumentar porque a CAESB vai para todas as outras áreas, para toda a expansão que tem, ela só vai implantar sistema condominial. Nós temos hoje um nível alto de atendimento, 92,3% da população do DF já é atendida, né? Mas as demais áreas para frente, o que está faltando vai ser tudo condominial. Então a gente tem pouco mais de 7%, mas esse pouco mais de 7% vai ser condominial e tem todo o crescimento futuro que ainda tem para a cidade. Então o condominial é um padrão de atendimento, ele foi um modelo muito bem sucedido e hoje a CAESB reconhece que o condominial ele é o grande responsável pela universalização do atendimento dentro do DF.